Oi, boa noite. Sejam muito bem-vindos. O tema da nossa live hoje é low carb na infância, quando a gente tem diabetes tipo 1. Boa noite, Ariadne. Boa noite, Natália. Celíaca, diabética tipo 1. Rosa da Flor. Doutora Tassiana Maia, bem-vinda. Gele, boa noite. Dearadeli, Daeli. Vanessa, boa noite. Nossa convidada, como eu falei antes, para quem achou que não existia, que queria uma nutricionista que fosse especialista em DM1, que entendesse as dores de um DM1 e que entendesse as dores de uma mãe pâncreas. Pois é, ela tem DM1, ela é nutricionista, ela tem mestrado em educação em diabetes, ela manja super de nutrição na área e tem um bebê lindo que tem DM1. Então, vamos convidar ela para ela explicar um monte de coisa pra gente. Ei, Débora! Boa noite! Boa noite! Tudo Tá bem? conseguindo me ouvir? Tô conseguindo sim. E você, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Se você por acaso ouvir barulho de criança, tá? Por aqui, você releva, tá, pessoal? Releva porque animada aqui. Nada. Tem um menino de 4 anos, imagina, só corre pra lá e pra cá dentro de casa o tempo inteiro. Ele já tá com 4 anos, né? Já não é um bebê mais não, mas ele tem diabetes desde 1 ano e 3 meses, né? Então nós já temos aí, nós estamos fazendo 3 anos daqui a pouco, em setembro, 3 anos de diabetes do pequeno. E eu já tem bastante tempo. Se apresenta pro pessoal, então, Débora, fazendo um favor. Então, meu nome é Débora Boni, eu sou nutricionista clínica, mestre em educação em diabetes. Eu sou membro do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes. E além dessa parte profissional, né, eu moro em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, então a minha parte profissional ela é toda ligada ao diabetes. Acho que tem um pouco aí do destino, por ser DM1, a gente acaba gostando tanto do autocuidado quanto de ajudar os outros, né? Tanto você faz aí como mãe pâncreas, e a gente, quando aceita bem e gosta da área, né, a gente acaba sendo ligado um pouco a essa área mesmo, e a gente vai seguindo. Então, você foi diagnosticada com quantos anos, Débora? Eu tenho desde os 13 anos de idade. Eu tenho 25 anos de diabetes, só fazer as continhas aí, chega na idade, né? Então, eu falo que eu peguei todos os tratamentos, né? Eu cheguei, foi em 1995, então não tinha realmente insulina Lantus, nem análogo de longa duração, nem Tresiba, nem Levemir, nem nada, né? Na verdade, não existia nenhum Malog, nem Novorapid, não existia nenhum análogo de insulina, nem ultra rápida, nem lenta, né? Só tinha realmente as insulinas NPH irregular, né? Graças a Deus durou pouco, essa questão realmente começou a ter uma evolução muito rápida, né, Cristine, sobre essa questão da tecnologia em diabetes e as novas insulinas. A gente teve uma evolução muito grande, né, nos últimos anos. Então, em 25 anos hoje, a gente tem um tratamento completamente diferente. A gente pensar em 25 anos para a ciência não é tanto tempo assim, né? Então, é jurar, quando você olha para trás, é jurássico, né? O que se tinha e o que se pode fazer hoje, né? Eu cheguei a usar glicosúria, né? A questão de fazer xixi na tirazinha para ver se estava mais alta a glicose ou estava mais baixa, né? Mais baixa não, a gente não conseguia saber se estava baixa, a gente só conseguia saber se estava alta, se estivesse verde, né? Se mantivesse amarelo, aí é porque estava normal. Mas assim, claro que, graças a Deus, eu tinha já... meus pais já compravam fitas, mas não era uma realidade assim fácil, né? Até as fitas eram muito caras. Então, a gente não conseguia fazer essa monitorização como a gente faz hoje, né? Nem era orientado tanta monitorização assim, né? Mas hoje a gente já sabe que tem completamente uma relação com o controle da glicemia, né? Quanto você monitora, o uso do sensor. Para quem reclama de fazer ponta de dedo, de ter que fazer ponta de dedo, era luxo nessa época, né? Era luxo. Não eram nada pequenos também, né? Na verdade, eu até peguei já
um aparelho aí que chamava Advantage na época, a gente achava era super avançado. O primeiro que teve, Desse tamanho, né? não era tão grande, mas era grande para os de hoje, né? Então, realmente, a gente já achava um luxo na época. Depois as canetinhas de aplicação foram só melhorando, né? Hoje eu sou usuária de bomba de insulina. Então, E me assim, fala aqui, e me conta da sua... Você, nem vou te perguntar porque você fez nutrição, porque é óbvio, né? E seguiu a área, que vem ao coração. E me conta do seu neném. Agora eu quero saber da mãe pâncreas. Como é que foi isso aí? Você deve ter tido... Não é fácil. Para quem tem DM1, a gente nunca pensa que vai ter a gente não quer que a gente tenha um filho com diabetes. Não é sonho de ninguém, né? Claro que a gente aceita bem, a gente é uma família que aceita bem o diabetes. Meu filho é super tranquilo, porque eu também lido com a questão do diabetes como algo natural, né? E para ele, por ele ter uma mãe com diabetes, ele não se sentiu sozinho, né? Então, ele percebe que a gente faz as coisas juntos, eu meço glicose, ele mede também. Então, a gente consegue lidar com isso numa boa. Mas é claro que os anseios de quem vai querer engravidar, como uma pessoa com diabetes, uma mulher com diabetes que quer ser mãe, não é isso que a gente quer para o nosso filho, né? E um dos baques grandes da minha vida foi esse. Eu acho que mais até do que o diagnóstico meu, né? O meu diagnóstico. Realmente, o de um filho é mais difícil, né? Até porque eu sou nutricionista desde 2004, eu atendo desde 2005, tendo ambulatório de diabetes na Santa Casa, em consultórios. Então, assim, quando as pessoas vinham me procurar, né? Perguntando sobre, eu vou ter um filho com diabetes, eu já falava realmente assim das estatísticas, que realmente são 2% de chance, no máximo 5%. Tá jogando a loteria? Eu falo que eu ganhei na loteria 2 vezes, né? Ou às vezes eu brinco que eu, com 2% de chance que eu tinha, eu consegui, né? Eu brinco um pouco porque realmente não tem jeito, né? É melhor a gente brincar com isso. Então, assim, realmente a gente não sabe qual que é a nossa missão de vida, eu falo que é maior do que eu imaginava, né? Então, hoje eu já tenho uma noção bem maior, não só na prática, porque tem a parte teórica como profissional, né? Também a parte de experiência profissional, mas é bem diferente você ser um diabético tipo 1 adulto e ser um diabético tipo 1, uma mãe pâncreas, né? Que a gente vê como que é diferente o controle da glicemia de uma criança pequena, né? Então, é difícil, né, Débora? Muito difícil, até porque não é você que escolhe as coisas, né? Na verdade, você escolhe, mas você não pode impor, né? Você tem que ter toda uma educação para você lidar com aquela criança, né? Para ela crescer aceitando bem o diabetes, não falando tanto não enquanto ela quer, porque ela vê os coleguinhas fazendo. Então, realmente, assim, eu falo que no início eu não tive tantas dificuldades porque ele tinha 1 ano e 3 meses. Ou seja, ele tinha uma alimentação sem açúcar nenhum, alimentação super saudável, no máximo ele comia frutas, arroz, comida normal, comida de verdade, como a gente fala, né? Não exagerava em nada, então realmente ele já tinha uma rotina de criança, de bebê, né? Na verdade. Então não tinha muito o que mudar. A gente fala que em criança pequena, qualquer 5 gramas de carboidrato é uma explosão, né? Então, assim, é uma loucura. Dava um copo de leite para a criança, 10 gramas de carboidrato, subia a glicose a 300, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui corrigir uma hipoglicemia, eu estudava muito, eu virava as noites estudando, Débora, aí eu vi lá 15 gramas de carboidrato, comprei um sachê, dei tudo. Aí 15 minutos eu fui medir de novo, 300 e lá vai cacetada. Aí eu pensei, foi aí que eu me toquei, nossa, eu tenho que observar que a dose para ela não é essa, né? Mas eu fui descobrir. E na verdade, assim, está aprendendo tudo isso ainda, né? As diretrizes mesmo, elas estão sendo atualizadas em relação a tudo isso ainda, né? A gente discute muito na SBD sobre todas as estratégias nutricionais, então, inclusive, agora tem a Sociedade Internacional também que faz as diretrizes para pediatria em diabetes, então ela coloca que, na verdade, é 0,3 gramas por quilo de peso, o que não se falava antes, né? Antes se falava... Na minha época, que eu fiquei diabética, qual que era a orientação para hipoglicemia? Uma colher de açúcar. Sintomas, coma até se sentir melhor. Imagina o que acontecia.
Porque a hipoglicemia dá aquele sintoma de vontade de comer o mundo, né? Então, claro, tem gente que passa mais mal, mas realmente dá uma sensação de fome exagerada, então acaba que a gente comia para mais, né? Então, para eu parar os sintomas, eu vou comendo. E deixa eu falar aqui com o pessoal, é 0,3 gramas de carboidrato por quilo, né? 0,3 gramas de açúcar, né? Por quilo de peso, exatamente. Então a gente fala, tem que ser absorção mais rápida, né? Porque o ideal para poder tratar mais rápido, mas não tem necessidade, mesmo, por exemplo, um bebê às vezes tem 10 quilos, então 3 gramas de carboidrato já é o suficiente. Mas isso tudo a gente tem que observar, né, o momento também, né, Cristine? Porque é comum, se a criança tiver com uma insulina ativa, por exemplo, acabou de aplicar um bolus que foi mais exagerado. É claro que esses 3 gramas não vai resolver se já tem uma hipoglicemia uma hora depois. Então, geralmente, esses 3 gramas é quando você está a custo só de basal. No meio da madrugada, você não precisa de dar 200 ml de leite para um bebê para tratar a hipoglicemia. Você pode dar menos, pode dar 100 ml, 80 ml. Isso eu falo que é até uma tranquilidade pra gente, porque eu lembro meu filho querendo dormir, ele com hipo de madrugada e eu lá tentando dar leite, ele fazia assim, ó. Não quero dormir, imagina, que aí que eu enfiava na boca dele, aí eu olhava lá, ai, tomou 60 ml, aí eu ficava meia hora, olhava de novo a glicose. Então, assim, imagina se eu tivesse que dar os 200 ml, não dormia mais, né? Então, eu anotava tudo, né? Louca, aí anotava, 50 ml vai subir tanto, e uma coisa que eu falo com as mães, que vai criando parâmetro, né, vai adequando, vai observando, enfim. É individualizado. Mas é interessante ouvir você falar assim, eu acordava meia hora depois, porque as mães são taxadas de loucas, né, somos loucas. Então, assim, ver alguém que é DM1, que tem conhecimento também ficar preocupado na madrugada, é interessante. Mas não tem jeito, né? Você não pode deixar, é aquele negócio, não pode deixar sem tratamento, né? Você vai deixar sua criança dormir sem tratamento de hipo, não dá. Então, tem que tratar direitinho e depois verificar se deu tudo certo. E aí, se você ficar olhando no livro, ela demora meia hora para poder subir, porque tem o delay, né, do sensor de glicose. Então, isso é um anseio normal, né? É o que eu vejo hoje também para a gente falar de dieta low carb, né? Porque o anseio é tanto para hipo quanto para hiper, né, Cristine? A gente hoje quer uma solução, porque as nossas crianças vão ficar com diabetes a vida toda, né? Começaram desde novos. Então, assim, eu tenho 25 anos de diabetes, comecei aos 13 anos, estou aqui com 38 anos de idade, ainda tenho, acredito, uma caminhada pela frente. Imagina quem ficou desde 1 ano de idade, né? Então, a gente tem realmente que tentar criar alternativas para melhorar o controle glicêmico. Mas até que ponto que a gente precisa, né, de ser tão radical? A gente tem que pensar nos prós e contras de cada dieta, de cada tratamento. E aí eu queria te perguntar, qual a diferença, assim, para a gente que está aqui assistindo, o que é dieta, o que é low carb, primeiro, o que é low carb, o que é cetogênica? Qual a diferença? Então, a gente tem as diretrizes, né, preconizadas, não é nem só para diabetes, a gente segue a preconização de alimentação saudável para a população em geral, porque nós não temos evidência científica que é necessário realmente a gente ter uma redução tão drástica de carboidrato. Então, primeiramente, o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes é em torno de 45% a 60% do valor energético total. Isso é para um ponto de partida, tá? Não que isso vai ser legal para todo mundo. A gente tenha pontos de partidas para os profissionais de saúde saberem o que é uma alimentação comum, saudável, que tenha em longo prazo boas respostas, tanto em diminuição de doenças cardiovasculares, de controles de todos os parâmetros de saúde mesmo, tá? Então, assim, quando a gente pensa em dieta low carb, tudo que é abaixo de 45% de carboidrato já é low carb. Então, é de 26% a 45% de carboidrato é low carb. Aí a gente deixa eu só ver se eu entendi para o pessoal poder... Se a gente fosse imaginar um prato, aquele prato que a gente divide assim, 40% se fosse carboidrato, é a partir daí que vocês começam a avaliar. Então,
de 20% do total, de 20 a 40%, seria low carb, é isso? Na verdade, a gente não pode fazer essa analogia com o prato, porque o prato saudável ele tem que ter metade do prato de vegetais e legumes. Sim, então, verdade. Esses alimentos não são calóricos, então a gente pode pensar do lado de baixo, né? De metade do prato. Então, seria da metade do prato ali, a gente tem que pensar de low carb de 26 a 45% desse prato ou da dieta, do valor energético. De um dia, por exemplo. E aí, na verdade, tem algumas questões em gramas, né? Que isso a gente pode falar mais para adultos. É menor que 130 gramas por dia, porque a preconização é que a gente precisa de, no mínimo, 130 gramas de carboidrato para viver, né? Para manter um adulto. O metabolismo, né? Então, na verdade, a gente tem a dieta low carb, a dieta very low carb, que é muito baixa em carboidrato, e a cetogênica. Então, a gente tem vários níveis disso aí. Então, a low carb é de 26 a 45% do valor energético total. Abaixo de 26% é very low carb e abaixo de 10% que é a cetogênica. Né? Então, essa cetogênica ela só cabe de 20 a 50 gramas de carboidrato por dia. E ao mesmo tempo. Ou seja, é uma fatia de pão, uma fatia de pão ou uma fruta, né? Só. No máximo 2 frutas, uma coisa assim, se a gente fosse chegar próximo de 50 gramas, né? Então, realmente é muito baixa em carboidrato. Mas essa questão em gramas, de 130 gramas, a gente fala que é para adulto, porque realmente uma criança pequena, 130 gramas pode ser o 45% a 60%, né? Não chega a ser uma dieta baixa em carboidrato. Então, a gente tem que pensar em percentual do valor energético total. Então, isso geralmente pode ser ajustado junto com um médico, nutricionista, que a pessoa estiver acompanhando. E aí, realmente, varia muito essa questão dos gramas. Tá? Então, realmente, para um adolescente, uns 130 gramas pode ser low carb, abaixo de 45%. Porque o adolescente de 16 anos, ele gasta mais de 2.500 calorias, muitos deles. Então, pode ser realmente low carb. O metabolismo está aceleradíssimo, né? Por conta do crescimento. Exatamente. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração, a quantidade certa. Então, essa dieta realmente ela teve uma popularidade muito grande, né, Cristina? A gente tem visto aí lives e lives sobre isso, além de não só lives profissionais de saúde também, a gente tem verificado bastante estudo nessa área, saindo direto. No ano passado saiu a Associação Americana de Diabetes, saiu a diretriz clínica dela, de parte da terapia nutricional, já tem incluído a dieta low carb. Porém, ela tem mostrado evidência científica apenas para diabéticos tipo 2, por enquanto. Né? É o que eu gosto de falar muito, que eu vejo nas lives, o pessoal falando que as diretrizes estão desatualizadas. Mas, realmente, a gente precisa pensar em evidência científica. Não é o que é bom para mim que vai ser bom para você. Né? Então, isso é muito importante. Então, assim, primeiro, o que tem de evidência científica hoje? É que realmente a dieta low carb, ela diminui os picos glicêmicos, sim. Ela tem uma melhora nisso. Inclusive, alguns estudos em tipo 1, mas são pouco controlados. Infelizmente, a gente não tem estudo robusto para tipo 1, mais relatos de caso. Mostra, principalmente, que tem diminuição da resistência à insulina para diabetes tipo 2. Alguns casos de controle, né, de triglicerídeo, de colesterol, porque teve a redução calórica. No diabetes tipo 2 é importante a questão da redução calórica. Então, isso que é uma das coisas que a gente tem que prestar mais atenção. O que é a prioridade para o tipo 1 e o que é a prioridade para o tipo 2? São pessoas, né, são tipos de doenças diferentes. Então se houver um curso lá focado para alimentação do diabético tipo 2, eu tenho diabetes tipo 1, é bom ficar atento, não é isso? Exatamente. Porque são diferentes, são metabolismos totalmente, né? Um provavelmente tem um processo inflamatório muito grande, uma síndrome metabólica associado, e o outro não necessariamente vai ter isso. Exatamente. A síndrome metabólica, pelo menos no início do diabetes tipo 1, ela não está, né, presente, principalmente na maioria das crianças. Então, assim, a gente tem que observar muito a caso, a gente não está fechando os olhos para essas respostas, são maravilhosos mesmo a questão de diminuir a curva, é o que a gente fala hoje,
como é bom a gente poder contar com essa também, mais essa estratégia nutricional, né? Porque hoje a gente pode, junto de uma alimentação adequada, utilizar para as nossas crianças algumas estratégias low carb. Então, assim, a gente vai chegar a falar dessas preocupações de por que a gente não pode usar, né? Na verdade, não é que não pode. Cada um pode usar o que achar melhor dentro da sua responsabilidade. Mas os profissionais de saúde realmente têm diretrizes que acompanham evidências científicas, né? E que hoje a própria SPAD, que é a Sociedade Internacional de Pediatria em Diabetes, ela preconiza de 45% a 50%. Por quê? Tem uma preocupação com a questão do crescimento, do desenvolvimento, vários estudos, até porque mesmo o pessoal falando que não faz diferença, proteína e gordura também vai fazer a glicose, né? Vai ter um processo de produção de glicose, sim, mas tem essa cetose também, que na verdade é questionável se vai ter um risco maior para cetoacidose diabética, para crescimento. Então, realmente, até desordens alimentares, a gente tem percebido muitos... Então eu não posso dizer, eu li em algum lugar por aí que a gente pode ficar com 0 de carboidrato por dia. Posso? Isso, na verdade, não é preconizado por... Só água? De jeito nenhum. Até porque, na verdade, 0 de carboidrato é praticamente impossível, que até os vegetais têm, né? Então, assim, a gente tem até que questionar essa questão de como que é segmento a longo prazo dessa dieta, né? Em relação à vida social também, a qualidade de vida. E aí eu vou dizer, e aí eu tenho uma coisa. O que você faz? Porque assim, você que está com 18 anos, você que tem DM1 e é adulto, e você opta por fazer isso, você está consciente, você quer fazer isso, ok, né? Agora, se você pega uma criança de 4, 5 anos e submete a ela uma very low carb, por exemplo, o que vai acontecer quando você não estiver perto dela? O que será que ela vai fazer? É proibido, ela vai enfiar a cara. Aí quando chegar na adolescência, essa criança abriu uma compulsão alimentar, sim, tem problemas com autoimagem, com diabetes, entendeu? E aí gera um sofrimento psicológico nessa criança intenso. Então, assim, o quanto disso vai, na verdade, vale a pena. E quando eu falo isso, assim, eu não sou, para mim, eu não gosto de muito carboidrato. E eu falo muito com as minhas filhas. Não, ó, isso aí tem carboidrato demais, vamos dar uma segurada, porque senão vai demais, né? E hoje tudo tem muito carboidrato, né? Os alimentos têm muita coisa processada. Mas daí a dizer assim, sabe, vamos cortar, vamos fazer uma low carb para a criança, eu acho perigoso. E me fala, então, posso fazer uma dieta low carb para a criança? Então, na verdade, o problema não é a low carb, né? Na verdade, é a very low carb e principalmente a cetogênica. Uma low carb em torno de 40%, não teria tantos problemas, né? Como a SPAD mesmo falou, 45% a 50%. Os estudos têm mostrado mais prejuízos, principalmente quando você reduz demais a quantidade de carboidrato. Um pouco low carb não tem problema. Usar estratégias low carb não tem problema, são até muito bem-vindas. A gente tem que também pensar na curva da glicose. Uma das reflexões que eu fiz uma vez, que eu vi também nos highlights da ADA agora, foi muito interessante, que teve um congresso há um mês atrás, e aí a gente viu falou-se muito sobre dieta low carb na infância, tanto os prós quanto os contras. Então, tem mostrado assim, que realmente a gente consegue controlar também a glicemia, a hemoglobina glicada, e um tempo bom no alvo, né, de 70 a 180, dentro da preconização das diretrizes, que a gente precisa de um bom controle glicêmico, a gente consegue, mesmo com ingestão normal de carboidrato. A gente não está falando aqui que a gente está incentivando altas quantidades de carboidrato, jamais, né? Então, realmente, a gente tem que ter um controle de quantidade e que a gente também preocupe com esses picos de uma forma um pouquinho mais leve. Mesmo as pessoas, por exemplo, que não têm diabetes, elas têm curvas. A glicose, geralmente, a glicose no sangue, ela não é uma reta, né? A glicose no sangue, ela tem curvas normais. Após a ingestão de alimento, qualquer pessoa que não tem diabetes tem curvas. Claro que as curvas são bem mais achatadas. A gente, como pessoas com diabetes,
podemos tentar simular isso, com certeza, mas é claro que a gente vai ter um pouquinho mais, né, de uma curva um pouquinho maior, mas conseguimos controlar com metas de quantidade de carboidrato por refeição, observando qual é a qualidade desse carboidrato, observando o índice glicêmico da alimentação, incluindo uma gordura boa, uma proteína boa ou uma fibra, comendo bastante vegetais, tudo isso aí a gente consegue, colocando uma chia na comida, introduzir alternativas alimentares que realmente vão ajudar a diminuir o índice glicêmico do alimento, além de tudo que a gente tem tido aí na tecnologia, né? Aplicar insulina 15 minutos antes, ou a Fiasp 5 minutos antes, né? A gente já viu que tem aí cada vez mais coisa nova para a gente ter qualidade de vida. Então, Cristina, o que me parece? Parece que a gente está vindo na contramão do que a gente já conseguiu desde 1930. Em 1930 era preconizado 40 gramas de carboidrato, porque praticamente até em 1921 que veio a insulina, a gente não tinha nem insulina, né? Era quem tinha diabetes tipo 1 morria, né? Ou era dieta de fome. Então, agora que a gente conseguiu ter uma alimentação natural, a gente está indo de novo nessa contramão. Que nada que possa pensar assim, não tem, você tá fechando os olhos para a realidade. Não, gente, como eu falei, a gente pode utilizar menos carboidrato, mas não tão pouco a ponto de a gente ter dúvidas, que são o que o pessoal dos highlights falaram lá da ADA. Então, assim, quais são as preocupações? Crescimento, desordens alimentares, né? Tudo isso a gente tem que tomar cuidado também em relação a risco de cetoacidose. É muito importante a gente pensar assim, não, gente, é só ajustar sua basal, só ajustar sua insulina. Mas todo mundo que vai começar low carb já está com isso na mão, já está controlado, já está ajustada a insulina. Não é a mesma coisa, Eu né? assisti. De uma pessoa médico que já está fazendo o controle. Então, assim, isso é muito perigoso, né, gente? Ih, da Débora caiu. Peraí que já volta. Acho que é dela. Não saia não, hein? Segura aí. Eu quero perguntar a ela uma coisa que eu assisti com a doutora Mônica Gabay, estava falando sobre low carb para criança. E nessa palestra, tá no YouTube, tá? É no Diabetes Colônia Azul que teve na internet. E a doutora Mônica fala, doutora Mônica Gabay, quem não conhece, é referência super. E ela fala que quando você consome uma dieta com muita gordura, e às vezes quando você faz uma super very low carb, né, no caso esses casos mais extremos, você acaba ingerindo mais proteína e mais gordura. E essa gordura, ela vai causando uma posterior resistência insulínica, porque ela afeta os receptores de insulina. Procurem e deem uma olhada nessa palestra. Então tem que tomar cuidado. E ela mostra, ela voltou. E aí ela mostra curvas de crescimento de crianças que faziam uma low carb, assim, que elas diminuem a curva de crescimento. E aí você precisa, tô aqui comentando, Débora, enquanto você caiu aí, que daquela palestra da doutora Mônica na Colônia Azul, que ela fala que doutora Mônica Gabay, ela é uma endocrinologista super top, né? Ela é de São Paulo. É endócrino pediatra, né? Ela é especialista em DM1, então é uma pessoa que a gente tem como um nome muito importante aqui no Brasil, né? Esse livro dela, todos na minha cabeceira aqui. E eu lembro quando eu estava fazendo pesquisa para o doutorado, eu li muita coisa dela. E ela fala que aumenta a resistência insulínica porque afeta os receptores de insulina, né? Então, assim, é interessante observar isso, porque a gordura, ela vai impactar 5 horas depois. Então, assim, aquela hora, agora, quando você come gordura, não impacta, mas vai cobrar um preço lá na frente. Você está contando com isso? Se você não estiver contando com isso, vai ter hiperglicemia do mesmo jeito. Né? Que a dieta muito radical em carboidrato, ela tira até os carboidratos bons, né? Que na verdade são as frutas, o leite, os cereais integrais. Então, realmente, assim, não tem necessidade de você não sair da sua dieta low carb, mas tem que tirar, realmente, você tem que pensar realmente se você está cortando completamente esses tipos de alimentos, né? Porque tem todos esses problemas.
Ela caiu, ela vai entrar de novo. Alguém fez uma pergunta aqui sobre o que era estratégia low carb. Vamos perguntar a ela. Eu não sou nutricionista, tá? Até onde eu sei é você usar a estratégia low carb em algumas das refeições. Vamos perguntar a ela aí, ela tá voltando. Aí a gente confirma se é isso mesmo. Dieta seria você fazer ao longo do dia todo. E a estratégia não. Perguntaram aqui, Débora, qual a diferença entre uma dieta e perguntaram o que é estratégia low carb. Ela saiu de novo. Mas pelo que eu entendi, é isso mesmo. Você vai fazer um bolo low carb e para fazer um lanchinho. Até porque nesse momento ninguém vai poder aplicar insulina na criança. E aí é uma estratégia low carb. Então vai para a escola. Naquele momento na escola não tem ninguém para poder aplicar insulina. Então usa a estratégia low carb, que aí não aumenta, não faz, suaviza o pico glicêmico. Quer ver? Eu estou falando aqui que a estratégia então seria, por exemplo, o bolo nesse lanche, o bolo low carb no lanche, é isso? Vou colocar no iPad para ver se resolve, porque o celular não está bom não. Então, a estratégia low carb é quando a gente pode utilizar da farinha de amêndoa, da farinha de coco, né, dos adoçantes, utilizar menos carboidrato em alguns tipos de ingredientes para o bolo, para o pão, para o biscoito. Né? Isso é importante a gente reduzir a quantidade de carboidrato do alimento, que as crianças também podem comer com mais liberdade. Né? Então, vai comer um bolinho que vai ter 4 a 8 gramas de carboidrato, é melhor do que você dar um bolo com farinha de trigo que tem 20, 25, né? Então, realmente, como a gente estava falando no início, qualquer 5 gramas para as crianças dá um pico glicêmico muito grande. Então, e qualquer meia unidade de insulina também faz muita diferença, né? Então, assim, igual o pessoal está falando aí, da mãe nutribética falou aí. Então, realmente, trocas pontuais são interessantes. Ao mesmo tempo, a gente vê assim, o pessoal falando, low carb é bacana porque tem uma qualidade boa, alimentação natural de verdade. É natural de verdade que a gente está querendo mesmo. Só que tem que incluir o que também é de verdade. Arroz, feijão, fruta. Né? Isso também a gente acha na feira, isso também a gente acha como natural. A gente não pode falar que isso é alimento não saudável se você utilizar na quantidade correta. Tudo vai de acordo com a sua necessidade. Então, realmente, assim, a estratégia nutricional que a gente tem que utilizar, alimentação saudável, pode utilizar um pouco da low carb junto com isso. Até para você poder utilizar, às vezes, um volume um pouquinho maior desse bolinho, né? Então, ajustando a meta de carboidrato da criança, você pode usar diversas estratégias low carb, né? Então, isso aí é interessante. Boa pergunta. Até tem... Não sei se você... a gente estava falando um pouco dos resultados da doutora Mônica, não sei se você quer concluir. Não, pode falar. Então, aí esses estudos demonstraram assim, como os extremos de carboidrato, tanto muito pouco carboidrato quanto muito carboidrato, então quando passa de 30% a 70% de carboidrato na dieta, dá 30% para baixo, na verdade, e 70% a mais de carboidrato na dieta estão relacionados com mais mortalidade no futuro, quando foram feitos segmento dessas pessoas. Então, mesmo a dieta alta em carboidrato e a baixa, né? Então, na verdade, a gente sabe que é o equilíbrio. A gente sempre acaba chegando nessa mesma questão, né? Quando a gente fala de nutrição, a gente sempre fala do equilíbrio. É o equilíbrio que funciona, né? E tem a questão da hipoglicemia também. A questão da hipoglicemia nos estudos, eu já escutei bastante pessoal falando, porque o carboidrato alto que faz você usar bastante insulina e que dá hipoglicemia. Sim, isso também acontece, principalmente quando não faz a contagem de carboidrato certinha, porque contagem de carboidrato não é uma coisa fácil, né? Então, assim... Faz uma chutagem, né? Faz aquela chutagem básica. Tem erros. Quando a gente come menos carboidrato, a gente vai errar menos? Com certeza vai errar menos. Mas o que tem mostrado que, na verdade, nos estudos controlados é que quem faz dieta com muito baixo carboidrato tem 6,3 pontos, em média, 6,3 hipoglicemias por semana. E a pessoa que não faz
dieta low carb tem 1 a 2 vezes por semana de hipoglicemias moderadas. Né? Nossa, isso é muito! Algo comum, né? A gente fala, quando a gente está procurando o controle glicêmico, a gente está mais sujeito à hipoglicemia do que quem não está, né? 6 vezes mais, Débora? 6 vezes mais. Então, assim, isso é passado desapercebido. E é interessante que nesses highlights dos estudos da ADA, foi mostrado tudo isso conjugado. E a gente fica na dúvida mesmo, né? Poxa, dá uma curva de glicose bem melhor. Dá sim, então usa as estratégias, mas procura não ser radical com as crianças, porque realmente a gente pode estar com a preocupação no crescimento. Muitos estudos demonstraram diminuição da curva de crescimento em momentos de estratégia low carb. Quando saiu da estratégia, voltou para a curva normal. Então, assim, isso não é achismo, né? É estudo científico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que a gente às vezes vê na internet uma coisa, a gente acha que para a gente vai ser bom. Então, vamos com cuidado, conversa com o seu médico, com o seu nutricionista. E realmente tem que tomar um pouquinho mais de cautela com as crianças, né? Com os adultos, a gente faz o que acha interessante, realmente com a responsabilidade que a gente tem que ter com nós mesmos, né? Então, é algo que a gente tem que tomar mais cuidado com as crianças mesmo. Estão perguntando qual a quantidade de carboidrato. Perguntaram para 7 e para 5 anos. Você pode dizer quantidade de carboidratos para essa idade? Pode dizer assim, verdade, ou é melhor olhar, tem que ver a criança, avaliar? Na verdade, assim, tudo é de acordo com o peso da criança, atividade física, o desenvolvimento da criança, né? Então, mas existe uma média aí de uma criança de 5 anos deve gastar em média uns 1.400, 1.300 calorias por dia, em média 1.400 calorias. Então, pode ficar até em torno de uns 100 gramas, né? É difícil fazer o cálculo assim, mas a gente não tem que preocupar exatamente com a quantidade total. Eu falo que a gente tem que comer pelo menos uma porção de carboidrato em cada refeição. Isso para qualquer pessoa, né? Então, 15 gramas de carboidrato no mínimo numa refeição, no café da manhã, no meio da manhã. O almoço são grandes refeições, tem que ser um pouco mais, né? A gente não pode utilizar tão pouco a ponto de o nosso corpo estar necessitando de energia e buscar os estoques o tempo inteiro, principalmente para a criança. Para a criança buscar os estoques de energia, ela está deixando de fazer a construção de tecido dela, né? Que ela tem que estar no momento de crescer e não de retirar das reservas. A não ser que ela esteja com excesso de peso, né? A maioria das vezes da realidade dos nossos pacientes com diabetes tipo 1. Né? Então, realmente é em torno de 100 a 150 gramas para crianças, tá? Mas não tem essa resposta certinha, não. Tô tentando ajustar aqui, viu? Nossa, melhorou muito depois que você trocou. Eu acho melhorou que muito. O celular não tá legal. Hoje de manhã eu fiz uma live também, foi a mesma coisa, sobre bomba de insulina. Parou 3 vezes. E eu que tava como moderadora, então eu tive que fechar a live 3 vezes. No caso, você não precisou aí, não, né? Não, aqui segurou. Tô gastando o rim esquerdo nessa internet aqui de casa. Aí o pior é que aqui também o negócio tá o rim esquerdo, mas eles não estão entregando tanto que a gente paga, entendeu? O problema é esse. Isso é um problema. Então, uma das coisas que a gente se preocupa muito é a questão dessa aderência, né? Será que é fácil para todo mundo aderir uma dieta muito baixa, né, Cristine? Com só carne, ovo, de manhã você comia o pãozinho, agora você come só ovo, queijo, presunto, vai sair com os amiguinhos, né, para uma coisa da escola, vai todo mundo sair com o quê, né? Vai ter realmente uma dificuldade maior, vai ser um pouquinho, a socialização dessa criança vai ser um pouquinho mais difícil. Então, sim, é uma das coisas que a gente questiona muito. Será que isso é necessário? Não que eu não ache, assim... Eu já vi criança que levava ovo para a escola, um ovo cozido. Eu falei, nossa, eu parti... Se a criança sempre amou ovo cozido, ok, né? Ok, legal. Né? Tipo, meu sonho é... Agora, se ela comia outras coisas, você vai levar um ovo cozido... É complicado. Essa criança, é o que você falou, vai ficar se sentindo muito diferente. Muito diferente. E ao mesmo tempo, nos estudos demonstra que a maioria dessas pessoas, 27% só tem aderência acima de 1 ano.
Então, assim, não é para todo mundo mesmo. Eu acho que é até interessante se a pessoa adulta, que acha que está sendo um hábito alimentar normal para ela, não está sendo sacrifício. Eu estou feliz assim, eu estou com uma curva glicêmica bacana, eu estou olhando meu colesterol, estou olhando tudo isso e está tudo certo, não estou achando que isso é restrição para mim, beleza, continua. Agora, na hora que você vai colocar a sua criança para fazer uma estratégia nutricional que tenha realmente um teor de carboidrato muito pequeno, aí você tem que começar a verificar junto com o médico. Colesterol, porque realmente, o que acontece muitas vezes, né, Cristine? Você reduz carboidrato, o que você tem que aumentar para manter o peso da criança e o valor energético que ela precisa comer? Tem que aumentar gordura e proteína. E aumentar a gordura não é fácil sem aumentar a saturada. E tá exatamente, porque a carne tem gordura, tá ali, tá tudo. Você acha que não tá comendo muita gordura, mas tá ali, escondidinha, né? Exatamente. Então, tem que observar colesterol, tem que observar crescimento. Então, você está olhando junto com o endócrino pediatra, a curva de crescimento está tudo normal, mas ele está com a curva de glicose óssea, mas a curva de crescimento deu uma estacionada, uma diminuída. Então, vamos ver se tem uma forma de a gente colocar um pouquinho, né, de carboidrato a mais, mas sem chegar no que você não quer, né? Não chegar a dar picos importantes. Então, assim, não estressar com tanto pico, né? Um picozinho de 160. O pessoal está estressado hoje em dia com qualquer 150 de glicose após refeição. E a gente tem observado hoje em dia isso porque a gente está com tudo na nossa cara com sensores de glicose, o que a gente não via antes, né? A gente via antes e 2 horas depois. Antes e 2 horas depois. Hoje a gente vê tudo. Então, as pessoas veem a glicose subindo, gente, isso é normal, sobe e desce, né? A gente não quer chegar em 200, imagina 150. Imagina na sua época que você não via era nada. Não via nada, monitorava 3 vezes por dia e achava que estava muito, né? Eu não esqueço de uma história de uma mãe, a Duda, ela fazia low carb com a criança, ela mora nos Estados Unidos, e ela fazia assim, fazia várias coisas, cozinhava. E até que um dia parece que a criança conseguiu verbalizar para ela e colocar o sofrimento que ela estava. Aí a ficha dela caiu. Ela fez uns stories longos, foi lindo as stories que ela fez, contando da dor dela quando ela percebeu do sofrimento que ela estava impondo à criança em busca de algo que ela achava, que mãe erra na melhor das intenções, que ela queria o melhor, mas ela percebeu que aquilo não era o melhor. Então, aí ela puxou, voltou um pouco. Às vezes é importante você voltar para chegar num equilíbrio, né, e continuar. Alguém perguntou se você atende à distância. Atendo, agora no momento é só a distância. A gente, por ter diabetes, a gente está ficando mais quietinho em casa também. Aí então, todo dia atendo à distância. Vou até falar com vocês o seguinte, aproveitem, porque o Conselho Regional de Nutrição, eles não deixam fazer a primeira consulta online. Então, ela mora em Minas, você mora em outro lugar do país. Então, aproveita e faz a sua primeira consulta agora, porque depois você mantém online, que agora pode, entendeu? Então, a parte ruim, mas tem a parte boa da pandemia, é que agora você pode fazer consultas com profissionais excelentes que estão longe, que você normalmente não poderia ir, né? Eu acho que pode mudar muito, né? Às vezes a telemedicina vai começar a ficar mais, né? Vamos ver como é que vai ser as próximas resoluções. Esperamos, então, acho que algumas coisas devem modificar. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. A Adriana tá falando. Adriana Maria falou que nesse tempo de pandemia foi você que atendeu o filho dela e foi ótimo. Ah, que bom. Aqui a mãe nutribética falou que chorou quando assistiu algumas dicas de especialistas autodidatas ensinando a fazer marmita para criança diabética em festa infantil pelo método no carb. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A primeira coisa que eu me prometi quando a Lívia ficou diabética era que eu nunca ia levar marmita para aniversário.
Eu me recuso. Até porque, não sei aí, mas aniversário aqui não é todo final de semana, não. Já foi a época, né? Que todo mundo tinha dinheiro para fazer um monte de aniversário. Eu falo que assim, eu acho que por eu ter diabetes, acaba que eu consigo ver essa questão do meu filho. Às vezes a gente tem até uma dificuldade de ver um outro lado, né? Porque eu vejo o lado de quem realmente sente aquela coisa de eu tô com tudo diferente, eu não posso comer aquilo, as pessoas estão olhando eu comer um brigadeiro. Eu acho hoje, assim, a contagem de carboidrato deu essa liberdade tão maravilhosa pra gente, porque, sinceramente, eu vou numa festa com meu filho, eu tenho que correr atrás dele pra comer. Às vezes eu tenho que dar um brigadeiro na boca dele, porque a criança na festa não tá preocupada em comer. E quando está, gente, que maravilha também, deixa ela sentar e comer um pouquinho, faz a contagem de carboidrato, aplica antes dela começar a comer. Então, assim, isso não tem... Hoje em dia a gente tem tanto recurso que pra que a gente fazer uma restrição a ponto da gente reduzir a vida social do seu filho e a nossa, né? Não é só... Até porque exatamente... As famílias começam a ficar um pouquinho mais longe do resto, né, das pessoas. Elas começam a ir em menos festas de família, em menos eventos sociais com a turma, porque vai ter salgadinho, né? Não vai ter que levar um lanche, não vai ter como comer alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que isso tudo a gente tem que repensar. Se realmente... E pensa o seguinte, eu sempre falo com as mães assim, você tem aniversário todos os dias da semana? É toda semana que você tem festa? Realmente complicado, né? Agora, mas, sabe, e você vai... colocar a criança a uma situação que tá todo mundo comendo salgadinho, tá comendo, e ela não vai poder, vai ter que comer o ovo cozido dela, no carb dela. Eu acho que assim, é algo realmente que vai ficar muito marcado para a criança. Então, tem que ter uma... A gente cria até uma introversão, né? A gente cria uma questão de que a criança é diferente, é inferiorizada, e não é isso que a gente quer. A gente quer mostrar que nossos filhos com diabetes, eles podem ganhar o mundo como qualquer pessoa, né? Eles podem ser o que eles quiserem. Nós temos tantos exemplos maravilhosos de pessoas famosas, médicos maravilhosos. Aí aqui em Belo Horizonte mesmo tem o Dr. Levimar, que o pessoal deve conhecer também, ele é bem famoso aí no Brasil. Então, assim, que é diabético há muito tempo também, faz de tudo, um cara brilhante. Então, temos vários outros tipos aí, Paula Toller, né? Tem várias pessoas que a gente vê, atletas com diabetes, e não precisou disso, né, gente? Não precisou da gente fazer uma dieta tão restrita para poder ter um controle glicêmico ideal. Nós temos hoje exemplos de pessoas que viveram 80 anos com diabetes tipo 1 na época. Imagina 80 anos com diabetes tipo 1, gente. Realmente, infelizmente, esse é o Rogério de Oliveira, ele infelizmente morreu. Era um médico também com diabetes desses 3 anos. Então, se a gente conseguia isso há 80 anos atrás, imagina com as tecnologias que a gente tem hoje. A gente não pode fechar nossos olhos e não procurar o controle glicêmico. A gente tem que melhorar a cada dia, com certeza. Eu olho o gráfico do meu filho, eu olho o meu, eu preciso melhorar o dele. Mas se a gente está na meta, a gente pode buscar melhor, ótimo, mas não a custo de algo que a gente tem que se preocupar, né? Risco de crescimento, risco de desordens alimentares, risco de realmente dislipidemias. Então, tudo isso aí são perguntas que a gente ainda não tem a resposta exata se a gente pode, com segurança, usar a dieta low carb para criança. Ou seja, a resposta hoje das diretrizes é que não é recomendado, né? Então, para deixar uma resposta, mas não é recomendado baixas quantidades exageradas, né? Um pouco low carb, usar estratégias, com certeza são bem-vindas. Qual o seu contato para quem quiser te procurar? Se o pessoal quiser me mandar, né, um direct no meu Instagram, pode mandar direto, Débora_Bonnen, né? B-O-H, tá escrito aí em cima, B-O-H-N-E-N. Terei prazer em ajudar quem quiser trocar uma ideia, tirar dúvida, ou precisar de consulta online, que vocês acharem que eu posso ajudar vocês. Eu vou deixar uma foto da live. Desde 5 meses, ó, tia Débora, eu sou seu fã. João Pedro, olá, pessoal. Eu vou deixar uma foto da live nos stories com o seu contato, assim, com o seu perfil, para quem tiver interesse, te procurar e te mandar então um direct. Tô com medo de acabar
Eu queria só contar para vocês como eu conheci a Débora. Vou contar, hein, Débora? Estávamos em janeiro do ano passado, né? Réveillon 2019. Não, foi janeiro, foi Réveillon, não. Aí estávamos num resort, aí eu olhei de longe assim, uma mulher com uma bomba 640. Eu já olhei, né? Eu já miro assim, já fiquei. De biquíni, vai. Né? De biquíni. Falei, Alex, meu marido olhou assim, a 640, que eu já fico assim, se faltar alguma coisa, se acontecer alguma coisa. E aí eu comecei a conversar com ela, e aí ela me contou do neném. Uma delícia, ele tava pequenininho ainda, ele tinha 2 anos, né? 2 anos isso. Quase. E que todo fofinho que eu tô falando é de gostoso, não é de gordo não, tá, pessoal? E sempre ficou na minha cabeça. Ela, DM1, com o filho pequenininho, DM1. Eu lembro que você ficou sem um sensor, eu fiquei preocupadíssima de você ficar sem um sensor. A gente preocupa mais com as coisas do filho do que com a nossa depois. Isso é um problema para quem é mãe com diabetes e tem filho com diabetes. Aí você perguntou se eu precisava de um sensor da Lívia, que você tinha um tanto. Eu falei, mãe, é outra coisa, tá vendo? Mãe está carregando. E eu fiquei assim, meu Deus, ela vai ficar sem sensor, E assim foi, adorei. Foi uma coincidência legal. Meu marido tá até mandando aí. Foi uma super coincidência. Olha, eu adorei te conhecer. Adorei aquele pequeno. Aliás, adorei essa live. Daqui a pouco tá acabando. Eu adorei essa live. Sim, adoro quando você pega uma pessoa. Primeiro que você pega a pessoa com um currículo que você vai abrindo assim, igual um papiro, né? Vai descer. E começa a falar e vai aquele monte de conhecimento. Você só vai colocando no intravenoso, assim. Adoro isso, adoro. Muito obrigada mesmo. Eu vou deixar sem salvo, porque eu acho que todo mundo precisa ouvir as coisas que a Débora está falando. Eu vou deixar lá no YouTube, tá? Que lá a gente consegue ouvir. Vou colocar o link aqui. Coloco o link também por lista de transmissão no WhatsApp. E, Débora, nossa, muito obrigada. Eu espero que vocês encham o consultório dela, porque vocês merecem, tá? Merecem ter uma profissional assim para atender vocês. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada pela paciência com a nossa internet, que né, nesse período acontece. Viu? Vai encerrar em 10 segundos. Débora, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todos que estão aí falando bem aí do meu trabalho. Quem me conhece, agradeço muito a vocês. São realmente nossa inspiração aí, são para os pacientes mesmo, né? Para a gente melhorar o controle de todo mundo e com qualidade de vida, né, Cristine? Que eu penso muito, a gente tem que ter qualidade de vida, né? Exatamente. Pessoal, muito obrigada. Obrigada a você também. Débora, eu espero que a gente faça outras lives, porque foi maravilhoso. Lotou aqui dentro, lotou. Um beijo, pessoal. Tchau, gente. Até mais, tchau.